abertura. Enquanto você tenta aí, nós fazemos a gravação. Ok, iniciou agora. Muito bem, então, repetindo, boa tarde a todos, a todas, sejam todos e todas super bem-vindos a essa tarde, uma tarde de formação, de aprendizado, uma tarde de diálogos, e nós vamos tratar de um tema que, inclusive, nas minhas aulas de inglês, eu tenho tratado também, a questão do trabalho. Quais são os desafios que nós temos vivenciado em relação ao trabalho, os problemas que nós temos enfrentado com a substituição da mão de obra, do sucateamento da mão de obra, e com tudo isso nós estamos encarando a nossa contemporaneidade, os desafios. Então, hoje nós temos a honra e a felicidade de ter o professor Neilson, que é prata da casa, um profissional de ponta, uma pessoa fantástica, formidável, que eu tenho um carinho especial. Ele está sempre de bom coração para nos ajudar, para contribuir conosco. Então, é com muita alegria que nós vamos ter essa tarde, este momento de formação e de aprendizado, com a presença ilustríssima do Neilson, de todos os professores da nossa unidade, da nossa queridíssima pedagoga Verinha, do nosso estimado diretor Hércules, e de todos e todas as alunas. Então, sejamos todos nós bem-vindos a este momento, com muita alegria, né, que nós vamos dar início às nossas atividades. E eu gostaria de passar a palavra, não sei se ele já está pronto, ele está tudo ok? O Hércules vai dar as boas-vindas para vocês. Em seguida, a Verinha, né, que está nesse projeto Raízes há muitos e muitos anos, ela que tem doado sangue pelo projeto, ela também vai fazer uma abertura solene para nós, e em seguida ela passa a palavra para você, Neilson, para a gente poder, né, te sugar ao máximo, para a gente aprender muito e muito. Eu tenho certeza que os alunos e as alunas vão ficar muito felizes com todo esse nosso aprendizado. Então, eu passo a palavra para o Hércules, em seguida a Verinha, e depois para você. Ok? Boa tarde a todos. Tá bom, gente? É um grande prazer estar aqui nessa tarde com vocês. Tá dando eco, tá dando eco, né? O microfone da Ana Carolina de Queiroz está aberto. Peraí, só um minutinho. Só um minutinho, aconteceram uns imprevistos aqui. Boa tarde a todos. Gostaria de agradecer aqui a presença de todo mundo, tá? Todos os estudantes, agradecer aqui aos professores, né? Principalmente os professores da área de Humanas e Linguagens que estão por trás do projeto, ao Moacir que conseguiu mais uma vez um contato com a pessoa tão especial aqui para a gente, que é o Neilson. Agradecimento todo especial ao Neilson aqui mais uma vez que está aqui com a gente, a Verinha, né? Sempre aqui ajudando aqui em tudo, né? Então, só agradecimento a todos vocês, tá? Que vocês tenham realmente uma ótima tarde, né? A escolha do tema muito importante, pertinente para esse momento, né? Espero que a gente aproveite o máximo possível essa tarde aqui, tá bom? Um grande abraço a todos e aproveitem, tá bom? Passar a palavra, então, para a Verinha. Seu senhor está desligado, Verinha. Boa tarde, meninos. Boa tarde, professoras, professores, colegas de trabalho. Hércules, nosso diretor, que está sempre conosco, né, em todos os momentos, dando esse suporte maravilhoso, imprescindível, para que os trabalhos consigam realmente acontecer. Ao Neilson, né, o nosso colega e o nosso convidado de hoje, né, com muita honra, recebemos você mais uma vez em nossa unidade, e para falar que esse trabalho que ele acontece, né, há 16 anos, nós estamos encerrando a 16ª edição do Projeto Raízes, e é com muito orgulho, né, que a gente encerra mais essa etapa. Trabalho cumprido, com dedicação, tentando fazer o nosso melhor, com
a participação efetiva dos alunos, né? Os professores se dedicando, os outros colegas doando, né, o tempo, incentivando os alunos a participarem e a entenderem a importância de participar de um projeto com essa temática, né, com eixo de trabalho que ele se expande, né, porque ele dá diretriz a várias discussões, ele cria várias possibilidades de reflexões que nós podemos trazer para o nosso dia a dia. E o projeto Raízes nada mais é que trabalhar a diversidade, né? E num país tão rico de diversidade, nós encontramos sempre tema que nos dá essa possibilidade de refletir e de trazer para a nossa vida real, né? Para o nosso momento atual, temas que repercutem em reflexões, em análise de postura, de conduta e de melhoria, né, da nossa capacidade de compreender por agora, né, levando para o tema atual, a nossa condição de trabalho, a condição de trabalho do nosso país, né, fazendo uma retrospectiva, né, ao tipo de trabalho que foi desenvolvido, que está sendo desenvolvido no Brasil. Sabemos, né, que na produção de vida do ser humano, né, ou seja, para ele adquirir bens materiais, ou para ele acumular bem, ou para a sua própria vida, né, o ser humano ele dispõe de vários tipos de relações de trabalho, né? São várias os tipos de relações de trabalho entre si. E ao longo do tempo e espaço, nós tivemos, né, vários modelos de trabalho, né? Nós tivemos, quanto às relações de trabalho, nós tivemos exemplos de trabalho entre o escravo e o senhor, entre servos e senhores, entre assalariados e patrões, né? E mais recentemente, né, a gente fala recentemente, né, quando a gente trata de um século mais próximo, né, as relações de trabalho entre contratados e contratantes, né, e entre outras várias relações, tipos de relações. E essas relações, né, a gente tem entendido, né, que elas variam e coexistem, né, ao longo do tempo e no espaço. Na nossa fase inicial de trabalho, a gente teve a oportunidade de ler, estudar, ouvir, assistir vídeos, né, ouvir, igual o ano passado também o Neilson esteve conosco, de ouvir sobre as questões, né, dos tipos de trabalho. Levando para o lado, né, do lado das questões da raça, né, das questões de oportunidade de trabalho do negro. E, mais recentemente, dentro da nossa temática do Raízes, né, desse ano, que a gente está tratando das relações de trabalho, né, a gente teve a oportunidade de assistir a vídeos, filmes, textos, né, que foram disponibilizados sobre a questão do trabalho análogo, né, escravo no Brasil. E a gente depara com situações que são pontuais, né, que são pontuais. E isso nos causa um desalento muito grande, né, porque mesmo o Brasil tendo, né, já desde há mais de 130 anos, né, ter declarado, né, a questão da abolição, né, entre aspas, né, da escravatura, a gente percebe as condições de trabalho ainda escravo no Brasil, mesmo sabendo que dentro dos direitos humanos essa condição, né, ela fere ao que está instituído em lei. E não é só, né, a questão do negro que nos aflige, né, no Brasil. Então, quando a gente lê, quando a gente conversa, né, um pouco, né, sobre essas condições, né, que são apresentadas no nosso dia a dia,
isso requer mesmo um momento, né, de parar e pensar qual que é a minha conduta, qual que é a minha postura diante de tudo isso que está sendo apresentado. E nós estamos aqui para isso, né? Para a gente parar, ler, ouvir, questionar, interrogar, né? Para ver o que a gente, enquanto seres humanos que somos, né? O que a gente pode fazer para mudar esse cenário? Qual que é a nossa participação efetiva como seres humanos, né? Pessoas que estão aí buscando informações, buscando esclarecimentos, qual que é a nossa participação efetiva, né, enquanto cidadãos que somos neste país, né? Quais são as posturas que nós devemos ter diante de tudo que está nos sendo apresentado. Porque nós temos também uma obrigação moral, né, enquanto cidadãos que somos, de não fazer de conta, né, não colocar uma viseira, mas sim de estar atenta ao que nos está sendo proposto e participar de uma forma direta ou indireta, né, mas participar para que essa realidade, para que ela mude, para que melhore, para que a cara desse nosso país tão querido, tão rico, né, com uma cultura vasta, né, e com seres humanos inteligentes, capazes de repensar um país novo, um país com novas oportunidades de trabalho, né, e não que a gente tenha que ser, que a gente tenha que ser agradecido ao pouco que nos é oferecido, né? A gente tem que agarrar ao que é nosso de direito, fazer o nosso melhor, mas buscar um reconhecimento, né, e uma valorização maior. Então, é para isso que nós estamos aqui essa tarde, né? Para mais uma vez, né, nos deliciarmos com os conhecimentos que serão passados para nós e fazermos um bom uso, né, de todo esse estudo que nós fizemos nestes 2 meses, né, de trabalho, né, 2 não, 3 meses de trabalho, e não só deixar cair no esquecimento, muito pelo contrário, que seja o início de uma nova postura, de uma nova conduta, né, de vida. Eu fico, né, a gente tem que combinar esses tempos de fala, porque quando a gente fala deixando sair o que a gente acredita, às vezes a gente delonga muita fala, né? Mas a gente está aqui hoje para isso, para a gente trocar essas informações, né? Buscar nos nossos colegas que trazem com eles essa riqueza de conhecimento, né? Essa bagagem de trabalho investigativo, que são pesquisadores, né? E a gente tem que dar muito valor, né? As pessoas que são pesquisadoras que têm a oportunidade de nos trazer, né, essas novidades ou de buscar lá nos cantinhos que estão mais escondidos esses conhecimentos que às vezes não nos foram apresentados. Então, boa tarde, sejamos bem espertos, né, para aproveitar o máximo essa tarde de hoje. Tá aí, Nilson. Beijo para vocês. Dito tudo isso, como alguns alunos já conhecem, eu acredito a maioria, né, o professor Neilson, ele é mestre em filosofia, é um especialista em Immanuel Kant. Kant é um dos grandes filósofos de todos os tempos, dificílimo, diga-se de passagem. E o mais interessante é que Neilson fala de Kant como se fosse assim, meu vizinho, meu amigo, eu tomo cerveja com ele ali, de tanta familiaridade que ele tem com Kant. Eu sempre falei isso para ele, eu admiro demais. É um autor dificílimo e Neilson tem um domínio, um conhecimento enorme sobre esse filósofo. E, então, a palavra é sua, Neilson. Seja bem-vindo mais uma vez e fique à vontade. Boa tarde a todas
e a todos aí, né, presentes. O Moacir é bem generoso, então, né, eu gosto muito do professor Moacir, porque a gente conversa muito sobre diversos assuntos, eu aprendo muito com ele, né, e agradeço muito o gentil convite da unidade, agradeço a Verinha, né, enquanto pedagoga, ela sempre traz as contribuições dela, sempre muito empenhada em fazer com que a escola funcione com concepção, né, voltada para a questão racial, voltada para a questão das minorias, né, que são tão importantes de serem debatidas nesse país. Agradecer também aí o professor Hércules, porque assim, enquanto diretor, né, a gente percebe assim, o empenho dele em estar trazendo essa temática, né, para o seu público, para os seus alunos, seus professores, né? Então, o Hércules, assim, ele, desde quando eu trabalhei com ele em outras unidades, junto com o Moacir também, Verinha, trabalhando em diversas ocasiões, eu percebo que eles têm assim, um compromisso muito grande, não é, com a educação. Então, assim, eu admiro muito o trabalho de todos vocês, né, da direção, da equipe pedagógica, dos professores. Eu tive a oportunidade de ver que a Grazi está aí, né, na nossa webconferência, e agradecer também a Grazi estar aí, me dando a oportunidade, né, de tê-la como interlocutora, né, nesse trabalho. O professor Alexandre também, grande professor Alexandre, né, pessoa magnífica, né, nosso amigo, companheiro, de muitas lutas, né, em prol da educação. Agradeço também ao professor Alexandre e outros professores que eu sei que estão aí, alguns dos quais eu já trabalhei, tive vontade de trabalhar com eles, outros que, né, chegaram depois na unidade ou que a gente não teve oportunidade de trabalhar junto, mas que compõem essa equipe maravilhosa da FUNEC Xangri-Lá, né, a qual eu tenho o maior carinho, né, ao grupo de professores dessa unidade. Agradecer também os alunos, porque todas as vezes que eu venho a essa unidade, né, que eu compareço aqui nas webconferências, eu vejo um grupo de alunos muito grande, muito interessado. Então, são alunos que vão brilhar, com certeza, né? Vão nos dar muita satisfação, porque são interessados nessas temáticas que hoje são primordiais, são fundamentais para que a gente consiga melhorar, né, a condição de vida do nosso povo. Então, assim, é muito importante debater esses temas, são os temas caros, né, à nossa população negra, à nossa população trabalhadora, à nossa população excluída na sociedade. Então, é um tema que precisa ser debatido, precisa ser compreendido, debatido, e que a gente possa aqui, nessa tarde hoje, refletir e pensar soluções para que a gente possa melhorar esse mundo, né, esse mundo do trabalho. Então, eu vou projetar aqui a minha tela, eu já fiz um teste, né? Então, creio que vai dar tudo certinho aqui. O tema do trabalho ele é muito amplo, né? Tem pesquisas no mundo todo, em diversas áreas. Não tem como a gente resumir o tema do trabalho, né? Esgotar o tema do trabalho em poucas páginas de um livro, ou em poucos momentos aí de fala sobre a temática do trabalho, né? O trabalho é muito amplo, muito complexo, e o que a gente pode fazer é trazer assim, alguns recortes, não é? O Moacir me apresentou mais ou menos que ele estava trabalhando com o alunado, e aí eu falei assim, bom, a gente pode contribuir um pouco, né? Claro que não vai substituir esse trabalho bacana que a unidade faz, né? Trazendo muitos textos, muitos elementos para os alunos, mas a gente pode contribuir um pouquinho com essa temática aí. E abrir aqui um diálogo mesmo, né? Quem quiser falar a qualquer momento pode pedir a palavra, né? Não vamos aqui fazer como na igreja, não, né? Não é o padre que fala e os fiéis ouvem, não. Nem o pastor que fala, para quem é evangélico, o pastor fala, os fiéis ouvem, não. Aqui é um debate mesmo, então quem quiser a qualquer momento interromper, parar, pode ficar à vontade, fazer perguntas, né? Nós vamos conversando aqui sobre essa temática. O título que eu dei, eu não sei se vocês estão conseguindo enxergar direitinho aí. Sim, tá aparecendo. Dá aumenta um pouco. Dá aumenta um pouco, tá? A letra aí. Mas o título foi As Novas Configurações do Mundo do Trabalho e o Significado da Tecnologia. Então, a gente pensar assim, como é que a gente pensa nesse mundo tecnológico, como é que fica a situação do trabalho, a situação do trabalhador. E para isso, a gente tem que trabalhar numa perspectiva de voltar lá atrás, né, para tentar entender como é que nós chegamos nesse estágio atual, né, do mundo do trabalho.
como o Assis já me apresentou, né, o meu nome é Neilson, trabalhei na FUNEC durante aproximadamente aí, 10 anos, né? Então, eu tive a oportunidade de conhecer grandes amigos aí, inclusive atuei junto com a assessoria educacional, com a professora Cláudia Selle, fui assessor dela na presidência da FUNEC, e atuamos para construir o projeto de iniciação científica júnior, à época, né, assessoria educacional, e também a Cláudia Selle, com a minha participação. Então, a gente tem um orgulho desse programa, né, que eu tive a oportunidade de ajudar a construir dentro da FUNEC, que hoje é referência até internacional, conseguiu internacionalizar a fundação, né? A fundação hoje já tem experiência em eventos fora do país, né? E esse programa é muito importante, né? Eu tenho um orgulho desse programa e das pessoas também que colaboraram e contribuíram para que ele acontecesse, né? Em maior e menor proporção dentro da FUNEC. Eu estou atualmente no Instituto Federal de Minas Gerais, né, no IFMG, e lá no IFMG nós temos o Laboratório Integrado de Tecnologia Social, o LITS. Então, eu venho para essa webconferência em nome do Instituto Federal de Minas Gerais e em nome também do LITS, que é o Laboratório Integrado de Tecnologia Social. Dentro do LITS, nós temos o Observatório da Diversidade, que é um projeto vinculado a esse laboratório, do qual eu sou coordenador desse projeto lá do IFMG. Então, a gente tem trabalhado aí, né, vinculando o ensino, a pesquisa e a extensão. Então, no ensino, né, a gente vai para a sala de aula, faz esse trabalho aí, normal da docência, né, do trabalho docente. Na pesquisa, a gente tenta, de certa forma, pesquisar, encontrar, buscar, de certa forma, contribuir com o mundo da ciência e da tecnologia, e na extensão a gente tenta, de alguma forma, estender isso para a comunidade. Então, a extensão seria isso, né, estender para a comunidade. Então, eu vou aqui, né, começar falando do trabalho a partir de um mito grego chamado mito de Sísifo. Então, a gente precisava pensar, talvez voltar lá na Grécia para entender como é que o trabalho foi pensado e para compreender o que aconteceu com esse mundo do trabalho hoje. Então, nós temos um texto de um filósofo argelino chamado Albert Camus, né? A gente fala aqui, né? Escreve Camus, mas no francês o U você pode pronunciar I e o S não precisa pronunciar. Então ficaria Albert Camus. O T também no final não pronuncia. Então o mito de Sísifo, né, é uma obra de Albert Camus. Albert Camus, ele foi prêmio Nobel, ele recebeu o prêmio Nobel basicamente a partir de um conjunto de escritos dele, né, na primeira metade do século XX. Ele recebeu o prêmio Nobel a partir de um conjunto de escritos dele que é chamado de Estética do Absurdo. Então, ele basicamente escreveu um conjunto de textos, de obras, algumas muito interessantes. Por exemplo, eu faria aqui menção à Peste, de Albert Camus. Quando eu leio A Peste, a impressão que eu tenho é que eu estou falando do momento da pandemia que nós estamos vivendo nele, né? Então, para quem quiser, ele não conheceu essa pandemia, ele morreu bem antes dessa pandemia. Ele escreveu uma obra de ficção, A Peste, que vai falando coisas muito parecidas com o que nós estamos vivendo hoje, né? Lockdown e toda uma situação assim de ter que enfrentar o vírus, algumas pessoas negando a existência do vírus, né? Algumas pessoas contribuindo pouco para que esse vírus venha a se extinguir, né? Para de adoecer as pessoas. Então, assim, ele vai falando da angústia dele em vivenciar, né, tudo isso dentro da obra ficcional que ele escreveu, chamada A Peste. É uma obra muito interessante. Quando eu trabalho com meus alunos, eu falo assim, mas parece que ele está falando do coronavírus, né? Então, assim, dessa pandemia de coronavírus, é muito interessante o trabalho dele. Se quiser buscar, pode buscar essa obra, né? Esse estudo dele. E num determinado momento, o Camus, ele que enfrentou o nazismo, né? Ele que enfrentou o fascismo, ele é interessante que ele fala que tudo leva a crer que esse vírus não é apenas o vírus, o bacilo que gera lá, né, a doença. No caso dele era até uma doença assim, que
matava as pessoas assim, de uma maneira muito intensa, numa cidadezinha, que aparece uma cidadezinha, ele acaba ficando ilhado, né? As personagens da obra eles ficam ilhadas nessa cidadezinha, por sinal até chamava Wuhan, né? Wuhan, cidade. A gente sabe que em algum momento o vírus apareceu primeiramente numa cidade chamada Wuhan, na China. Então, quer dizer, muito interessante, né? Você pensar assim, que um cara que não viveu a pandemia criou uma obra ficcional com tantas características parecidas com o que a gente está vivendo hoje, né? E ele fala que, assim, muitas vezes o vírus desaparece, a doença desaparece, mas o fascismo continua, né? O nazismo continua. Então, o nazismo fica ali escondido, como se fosse um vírus também, esperando uma oportunidade para avançar sobre as consciências e produzir a intolerância, produzir o ódio, né? Então, é bem interessante essa análise que ele faz, né, do vírus, essa proximidade que ele faz do vírus com o fascismo. Ele compara, em diversos pontos da obra, compara o fascismo e o nazismo com esse vírus. Né? Não é à toa que a gente está vivendo também um momento de intolerância, um momento de ódio provocado, produzido pelo neofascismo, pelo neonazismo, e que, de certa forma, avança sobre as consciências e domina elas. Então, a gente está vivendo momentos muito parecidos com o que o Camus fala lá. Mas o nosso foco principal aqui é o mito de Sísifo, que é a obra que ele escreveu exatamente para discutir o tema do trabalho. Então, voltando para o mito de Sísifo, Sísifo é um herói trágico da mitologia grega. O Sísifo é um herói. Ele foi condenado pelos deuses por excesso de criatividade. Como Sísifo cometeu um pecado intelectual, ele acabou punido com a pena material. Na Grécia é mais ou menos assim, né? Você tem meio que assim, uma lógica por trás ali, não necessariamente a lógica racional, mas uma lógica intuitiva, uma coerência intuitiva ali por trás, né, do mito. Então, por exemplo, se o herói trágico comete um pecado intelectual, então os deuses o punem com a pena material, o contrário, né? Faz ali um trocadilho, pune ele com a pena material. E qual que era a punição do Sísifo? Era levar uma pedra até o topo da montanha e jogá-la de volta, por toda a eternidade, fazendo um trabalho repetitivo, de levar a pedra até o topo da montanha e jogá-la de volta, de forma a sofrer e gerar toda uma situação de falta de dignidade e sofrimento para o Sísifo. Então, o Sísifo ele tem que fazer um trabalho inútil e sem esperança, só porque ele era inteligente e criativo. Só porque a crueldade dos deuses fizeram com que ele, de certa forma, tivesse que se submeter, né, a um trabalho inútil e sem esperança. Então, fazendo esse trabalho inútil, o Sísifo falava, não é, o herói trágico. Claro que o Sísifo não existiu como pessoa física, ele é um mito, ele é um herói trágico criado, né, pela mitologia grega. O Sísifo falava que assim, o maior sofrimento dele não era subir com a pedra até o topo da montanha, era jogá-la de volta. Porque quando o Sísifo jogava de volta a pedra, ele tinha a oportunidade de perceber o quanto o trabalho dele era inútil, que era um trabalho, um círculo vicioso, de levar a pedra até o topo da montanha e jogar a pedra de volta. Descer de mãos vazias e jogar a pedra de volta, por pura crueldade dos deuses. Então, os deuses o condenaram a um trabalho que não produzia praticamente nada, ele simplesmente era um castigo, era uma forma de oprimir, uma forma de tirar do Sísifo a dignidade dele, né? E o curioso é que o Camus, quando ele reescreve o mito de Sísifo, tentando adaptar o mito de Sísifo ao momento em que ele está vivendo, que é o momento pós-revolução industrial, né? Ele está vivendo depois da Revolução Industrial, primeira metade do século XX, já tinha acontecido a Revolução Industrial no final do século XIX. Então, aliás, dentro do século XIX. Então, o que acontece? O Albert Camus vai dizer assim, olha, eu estou imaginando que os trabalhadores do mundo pós-revolução industrial estão condenados pelos mesmos deuses. Estão condenados, assim como estava condenado Sísifo, a ter que fazer um trabalho repetitivo, um trabalho desumano, sem esperança, do qual ele não pode exercer plenamente a sua liberdade, a sua criatividade.
Então, o trabalhador do pós-revolução industrial fazia aquele trabalho repetitivo na fábrica, de ter que apertar o parafuso. Tem lá o filme do Charlie Chaplin que mostra como que era o trabalho na Revolução Industrial. O Camus faz uma analogia do Sísifo com esse trabalhador do período pós-revolução industrial. E ele fala, olha, esse trabalhador do pós-revolução industrial estaria condenado pelos mesmos deuses que condenaram Sísifo. Os deuses que condenaram Sísifo lá na Grécia seriam deuses muito parecidos com os que estão no poder, com a elite capitalista que está no poder e que criou uma forma de trabalho opressora, que tira totalmente a dignidade do ser humano. Então, Sísifo seria esse trabalhador do mundo pós-revolução industrial, que tem que fazer um trabalho inútil, repetitivo, que tira dele a sua dignidade, simplesmente por pura maldade e crueldade, para que ele não exerça a sua capacidade de pensar e a sua capacidade de criar. Ele não pode ser criativo, ele não pode ser, digamos assim, não pode ter a liberdade criadora, porque ele tem que ficar submetido a uma jornada de trabalho muito grande, né? Vocês lembram aí que na Revolução Industrial, o ser humano chegou a trabalhar 14, 16 horas por dia. Mulheres, crianças, todo mundo trabalhando nessa jornada monstruosa, não é? Sem direito a lazer, sem direito a fim de semana. Então, tudo isso foi conquistado com muita luta da classe trabalhadora. Não foi um processo simples de conseguir todo essa dignidade, não é? Aliás, ainda hoje não temos a dignidade pleiteada, mas o pouco de dignidade que se foi construindo ao longo da história foi em cima de muita luta dos trabalhadores em geral. Então, o que acontece? Vejam bem, o Sísifo, ele nessa de ter que levar a pedra até o topo da montanha e jogá-la de volta, a história do mito tornou-se conhecida. Então, um filósofo grego chamado Aristóteles vai dizer assim, vem cá, e se a gente inventasse uma máquina que pudesse levar a pedra para o Sísifo até o topo da montanha? Será que o Sísifo, a partir dessa máquina, faria o trabalho para ele e não poderia voltar a ser criativo e inteligente? Porque ele foi condenado pelos deuses porque ele era muito inteligente e criativo. Então, será que a gente poderia inventar uma tecnologia? A palavra tecnologia vem do grego também, tecné. Técnica, tecnologia vem daí. Então, veja bem, será que seria possível pegar, usar o nosso conhecimento, Aristóteles pensando, para inventar uma tecnologia que pudesse fazer o trabalho pesado para o Sísifo, para que ele recebesse de volta a sua liberdade, para que ele recebesse de volta a sua capacidade criadora e pudesse criar novamente exercer plenamente a sua criatividade? Então, Aristóteles inaugura com essa fala o significado emancipador da tecnologia. Quer dizer, a tecnologia ela não existiria no mundo simplesmente para oprimir o ser humano, como a gente pensa a tecnologia hoje. A tecnologia poderia ser um meio de dar ao ser humano novamente a liberdade e a capacidade criadora. Então, vejam bem, olhem para vocês verem que interessante esse entendimento do Aristóteles, essa compreensão do Aristóteles. Você vai dizer assim, olha, veja bem, isso ele vai dizer nas obras dele, ele vai dizer assim, olha, se o arco pudesse sozinho tocar a corda da cítara, se os teares tecessem sozinhos, se o trabalho pudesse ser feito por uma tecnologia, por uma máquina, digamos assim, então os proprietários, os senhores, poderiam privar-se de seus escravos, não haveria escravidão. Quer dizer, a máquina surge, então, como uma possibilidade de libertar o homem do trabalho escravo. A tecnologia surge como uma possibilidade, no mundo grego, de tirar o homem desse sofrimento, desse trabalho penoso, sofrido, e fazer esse trabalho por ele para que ele possa voltar a exercer plenamente a sua criatividade. Então, a máquina, no seu significado original,
ela não existe para oprimir o ser humano. É um conhecimento baseado na ciência, baseado no conhecimento, nas técnicas, conhecimento científico, né, para poder ajudar o ser humano, sobretudo nesses trabalhos que o desumanizam, que o desumaniza. Ajudar o ser humano a ser um trabalho que tira dele a humanidade. Então, a tecnologia teria um significado emancipador, né, nesse sentido. Então, veja bem, se a gente usa a tecnologia num contexto capitalista, que é uma outra sociedade, a gente pode ver nela a possibilidade de desempregar o ser humano, de controlar o trabalho, de exercer uma série de, digamos assim, de opressão sobre a classe trabalhadora, né, em termos de controle do trabalho, de opressão, né? Mas se você pensar o significado original da tecnologia lá no mundo grego, a tecnologia não tinha o objetivo de oprimir o ser humano, ela tinha o objetivo de libertar o ser humano do trabalho escravo. Então, veja bem, não é a tecnologia que é ruim, é o uso que nós fazemos dela em determinado modelo de sociedade que nós construímos. É nesse modelo que ela se torna um problema. Em síntese, a tecnologia não é algo ruim. Então, veja bem, se a gente pega, por exemplo, um texto publicado na França há pouco tempo atrás, um texto chamado O Trabalho, um Valor Universal, será que o trabalho seria ele um valor universal? Esse texto pergunta na França, faz essa pergunta. Então, esse texto é publicado na revista Pontos de Referência, uma revista francesa, e ele diz o seguinte, olha, o trabalho conta ainda hoje como dentre os valores aos quais o mundo, em geral, atribui uma certa importância. Mas nem sempre foi assim. Nem sempre foi desse modo. Porque o trabalho já não foi valor no mundo grego e não era também um valor na Idade Média. Tanto que eles queriam inventar a máquina para poder substituir o homem, né, e pensar a máquina como essa possibilidade de tirar o homem do trabalho. O trabalho era tido como pena, sofrimento, não é? Se a gente pegar até a teologia cristã, na Bíblia, o trabalho aparece como o quê? Aparece com castigo, né? Na teologia cristã. Tanto que quando Adão, de certa forma, assim, é expulso do paraíso, o que ele é condenado a quê? Ele é condenado ao trabalho, a ter que trabalhar. Tu trabalharás até o suor da tua fronte. Então, na teologia cristã, o trabalho ele é tido como castigo, sofrimento, pena, né? Então, ele não é um valor, não é tido como um valor, nem no mundo grego e nem na Idade Média. Então, olha só para vocês verem que interessante. Se a gente pegar a palavra trabalho, a origem vem o Marcos Lima falou aí, ó. Muito bem, Marcos, parabéns, tripalium. O que quer dizer tripalium, Marcos? Instrumento de tortura, não é, Marcos? Instrumento de tortura. Estou gostando de ver a participação. Primeiro foi usado como a cruzeta para bater trigo e arroz. Depois ele foi usado como instrumento de tortura, né? Exatamente. Então, quer dizer, a própria palavra trabalho, ela vem de castigo, de sofrimento, de pena, e esse sentido perdura durante toda a teologia cristã e durante toda a Idade Média. Então, na Idade Média, a gente tem o trabalho como, digamos assim, uma das atividades do carrasco, que tortura as pessoas. A ideia de trabalho é torturar os outros, né? É gerar sofrimento nas pessoas. Então, vocês veem que, tanto na teologia cristã, como no mundo grego, como na Idade Média, a gente tem aí a palavra, né, trabalho designando algo extremamente negativo. Sofrimento, pena, não é? Então, assim, trabalho não era um valor nem na Idade Média e nem no mundo grego. Então, o que acontece? Quando a gente avança aí, né, se a gente pegar, inclusive, a obra do Rabelais, que é um autor medieval, né, a gente pode passar o livro dele inteiro, que é um autor da Idade Média, né, da literatura medieval, já passar a leitura da obra dele inteirinha sem ver a palavra trabalho. A palavra trabalho não aparece. Então, assim, de tão negativo que de tão assim colocado como algo ruim, ele sequer menciona a palavra, né, na obra dele. E quando alguém menciona também na Idade Média, dá sempre essa ideia de sofrimento, pena. Esse significado vai perdurando aí durante a teologia cristã, a Idade Média, e por aí vai, né?
E só muda um pouquinho, né, lá na era moderna, quando a gente tem a ética protestante, que começa a construir uma ideia de que o trabalho seria um valor, né? E depois também com o movimento iluminista, que também traz a ideia de que o trabalho seria, de alguma forma, positivo, algo positivo. Então, o trabalho passa a ser pensado como valor, como algo importante, algo valorizado, dentro da sociedade moderna. Embora no mundo grego antigo e no mundo medieval, o trabalho não era pensado como um valor. Então, por exemplo, alguns filósofos, o próprio Montesquieu, né, no Escrito das Leis, ele escreve o seguinte: olha, o homem não é pobre porque ele não tem nada, mas sim porque ele não trabalha. Montesquieu escreve isso, quer dizer, os filósofos já estão começando a pensar o trabalho como um valor, querendo colocar para a sociedade essa centralidade do trabalho, o trabalho como algo central dentro da sociedade, como um valor importante para a sociedade capitalista. Lembrando que o movimento iluminista fala em nome da sociedade capitalista, então, certamente ele vai falar também de um certo valor, de uma certa centralidade do trabalho, né, dentro das sociedades industriais aí, modernas. Então, outros autores, por exemplo, Rousseau, né, Rousseau fala que o trabalho é fundamento de civilização e cidadania. Então, ele atribui que o homem só é cidadão, só é civilizado se ele trabalha. Então, tem aí também um preconceito em relação a outras formas de trabalho, que são a forma dos povos tradicionais. Então, essa ideia também moderna traz um certo preconceito em relação àquele trabalho diferente que por exemplo, praticado nos povos tradicionais indígenas, negros, né, quilombolas. Então, assim, ele traz aí um certo preconceito em relação a essa visão, para tentar impor o capital, né, a visão capitalista de trabalho no mundo todo. Então, a gente tem um movimento iluminista aí caminhando nessa perspectiva, né? E a gente tem também, digamos assim, a ideia de propriedade, né? Então, a ideia de propriedade, ela começa a se relacionar profundamente com a ideia de trabalho. Então, assim, o homem que tem propriedade é porque aquela propriedade é fruto do trabalho, né? Se é do trabalho dele ou é do trabalho de outro, isso aí ninguém discute, mas vamos dizer que o trabalho gera propriedade. Então, se o trabalho gera propriedade, a gente deveria necessariamente ter o trabalho como um valor. Então, a Revolução Industrial termina por colocar o trabalho no centro da organização social, né? Adam Smith vai dizer que a fonte da riqueza de qualquer nação é o trabalho. Então, não tem como a gente, né, pensar o trabalho de outra forma que não seja como a fonte de toda a riqueza que uma nação pode produzir, né? Escreve isso Adam Smith na Riqueza das Nações. E aí, então, o que acontece? A gente percebe um conceito de trabalho diferente daquele conceito que havia no mundo grego e no mundo medieval. A gente percebe uma diferença significativa. E logo depois, aí, caminhando, né, no período pós-revolução industrial, a gente tem a obra do Marx, que vai tentar refletir profundamente sobre a natureza do trabalho. E o curioso é que o Marx, ao contrário do que muita gente pensa, ele vai revestir o trabalho de dois significados. Para ele, o trabalho não tem apenas um significado. O trabalho tem dois significados. Então, Marx vai dizer na obra dele o seguinte, que em si, o trabalho é importante, a condição do homem se humanizar, a condição do homem se tornar a pessoa, né? Me faz lembrar até de um texto que o Engels escreveu. O Engels é amigo de Marx, né? Em que ele fala, ele escreveu um texto intitulado Sobre o papel do trabalho na transformação do macaco em homem. Ele estava dizendo que todo o desenvolvimento do homem só foi possível devido ao trabalho. Que a teoria do trabalho que ele escreve, que ele produz, encerra o fundamento biológico da obra de Darwin. Então, o homem só conseguiu fazer a transição do macaco antropomorfo para o ser humano devido ao trabalho. Quando ele levantava o antebraço para poder atirar algum objeto num animal durante a caça, ele desenvolvia esse membro, desenvolvia o antebraço. Quando ele corria para poder, de certa forma, ir atrás da caça, ele também passava a usar, a adquirir a postura ereta. Então, Engels chega a dizer, esse amigo de Marx chega a dizer, que não foi o homem que criou o trabalho. Foi o trabalho que criou o próprio homem.
Sem o trabalho, o homem estaria andando sem a postura ereta. A postura ereta só vem em função do trabalho. Né? Então, o desenvolvimento embriológico, genético do homem só foi possível devido à atividade do trabalho. Então, ele até fala que num grau mais evoluído do ser humano, esse ser humano que usava as mãos apenas para o trabalho da caça, da pesca, ele vai começar a produzir arte, que também é trabalho. Né? Então, ele vai fazer as pinturas rupestres, que também é trabalho. Então, o Engels ele vai dizer que, assim como Marx, que o trabalho reveste esses dois significados. Em si, ele é o meio pelo qual o homem transforma a natureza a seu favor, né? E consegue, de certa forma, se humanizar através dele. Mas no sistema capitalista, ele torna-se fonte de exploração, ele torna-se fonte de alienação. Então, no sistema, o trabalho em si é igual à tecnologia. O trabalho em si não é algo ruim, na visão do Marx e do Engels. A tecnologia em si não é algo ruim, mas no sistema capitalista, ela torna-se algo complexo, né? Ela torna-se fonte de exploração, ela torna-se muitas vezes até fonte da perda da dignidade da pessoa humana em determinada situação. É uma visão, tá? Que a gente vê aqui caminhando nessa perspectiva aí de análise. E aí, então, o que acontece? Eu pergunto para você, mas será que o trabalho ainda hoje é um valor dentro da sociedade? O texto francês ele diz o seguinte, olha, o trabalho ele realmente é um valor em diversos momentos da sociedade atual que nós vivemos nela, da sociedade capitalista. Mas ainda tem alguns povos tradicionais que não têm essa relação mercantil e nem tem essa relação de opressão com o trabalho. Então, alguns povos tradicionais, eles citam aqui basicamente alguns povos da Amazônia, esse texto cita os indígenas tradicionais, comunidades tradicionais indígenas da Amazônia, cita algumas comunidades também tradicionais da África e da Oceania. Né? Tem aborígenas também, né? Esses povos, eles, de certa forma, têm valores diferentes, muito diferentes ainda, conservam alguns valores bem diferentes, dos valores propagados na sociedade capitalista. Então, ele fala assim, que nessas comunidades, ainda hoje, muitas vezes a troca e a doação são valores mais importantes do que as atividades comerciais e ligadas aí, né, ao sistema capitalista. Então, o trabalho ele não poderia ser considerado um valor em toda e qualquer sociedade. Ainda hoje tem algumas sociedades, né, ele cita aqui a Amazônia, a Oceania, né, e a África, algumas sociedades tradicionais da Amazônia, da Oceania e da África, né, em que a atividade comercial ela é menos relevante, menos importante do que as trocas comerciais no mundo capitalista. Porque no mundo capitalista até o trabalho torna-se uma mercadoria, até ele se submete a essa lógica de mercadoria. A pessoa vende a sua força de trabalho, o patrão compra a sua força de trabalho, então é uma relação de mercado, uma relação mercadológica. Né? Então é aí que nós chegamos. Então, um texto foi publicado em francês, eu fiz a tradução desse texto, depois, se vocês quiserem, eu posso enviar, está bem aqui, digamos assim, organizado aqui, mais ou menos organizado aqui. E aí, então, nós vamos ver, por exemplo, até dentro da obra do próprio Marx, nós temos duas vertentes de pensamento para pensar o trabalho, para discutir o trabalho. Então, por exemplo, você pegar o jovem Marx, você vai ver uma perspectiva mais ontológica do trabalho, ou seja, o trabalho para ele tem um sentido de humanização do ser humano. É como se ele dissesse para a gente que o trabalho, mudar as relações de trabalho no mundo, era algo como humanizar o trabalho. Seria algo mais ou menos assim, humanizar nessa perspectiva ontológica. E já o Marx mais maduro já vai caminhar para uma ciência econômica para pensar o trabalho no campo da economia.
Então, assim, tem duas perspectivas. O conceito de trabalho em Marx traz dois conceitos fundamentais. O conceito ontológico do jovem Marx e o conceito econômico do velho Marx. Então, cada um aí vai pensar o trabalho, né? Dependendo da hora que você estiver estudando Marx, você vai ver um Marx mais preocupado com um trabalho que possa trazer humanidade para o ser humano, possa humanizar o ser humano, né? E, de outro lado, você pode ver também uma perspectiva econômica, o trabalho, nessa perspectiva do Adam Smith, no sistema capitalista como uma mercadoria, né? No campo estritamente econômico, das relações de trabalho. Então, você tem essas duas vertentes aí no pensamento do Marx, né? Inclusive, na FEBRAT, de 2015, os meus alunos da FUNEC, inclusive, apresentaram um trabalho intitulado Confronto entre Ontologia e Economia na obra de Karl Marx, sobretudo pensando no conceito de trabalho, né? O Marx pensa o trabalho como algo voltado para a ontologia e humanização do ser humano, uma perspectiva ampla de humanização, ou ele pensa o trabalho estritamente no campo da economia. Então, o Capital, por exemplo, pensa o trabalho numa perspectiva econômica, mas outras obras do Marx, né, sobretudo aqui os manuscritos econômicos e filosóficos, eles pensam o trabalho numa perspectiva mais ontológica, os escritos da juventude do Marx, né, do jovem Marx. Então, oi. Permita-me fazer uma lucubração aqui, é só porque eu estava pensando. Pode ficar à vontade. Se nós temos, né, pegando Marx nessas duas perspectivas, da ontológica e do velho Marx da perspectiva econômica, e como que fica, por exemplo, já existe uma proposta, e ainda está na planilha, né, de governos, por exemplo, governo americano, alguns países europeus, de criarem um salário mínimo para os seus cidadãos, haja vista que eles serão, de alguma forma, substituídos pelas máquinas. E aí, então, eu fico pensando, o que poderia vir a ser esse novo cidadão? Será que ele vai voltar lá na Grécia Antiga, do tipo, já que agora eu não preciso trabalhar, eu vou me dedicar à arte, ao lazer? Ou ele vai virar um inútil, um zumbi dos novos tempos? Deixa a pergunta para a gente pensar mesmo aqui, queimar um pouquinho de fosfato. Pois é. Moacir, essa pergunta sua é tão interessante, inclusive eu tenho essa questão, né? Não tem a resposta, mas tem a questão colocada aqui nos próximos slides, exatamente isso, né? Quando a gente vai, por exemplo, no texto da Lígia Fagundes Telles, chamado Cavalos Selvagens, inclusive para quem vai fazer o vestibular, esse texto eu tirei, inclusive, de uma prova de vestibular, tá? Chama-se Cavalos Selvagens, da Lígia Fagundes Telles. Ela fala, por exemplo, de como que o sistema vai dando uma atribuição para cada pessoa, né? E cada pessoa vai se tornando uma rodinha, uma peça dentro de uma grande engrenagem, que ela é usada, reutilizada e depois descartada num determinado momento. Então, o operário é usado e depois descartado. O empresário é usado e depois descartado também. Ela fala que são várias rodinhas. Umas são de ouro, outras são de ferro, né? Outras são de aço, de ferro. Mas, no final, são todas rodinhas de uma mesma engrenagem. São todas peças de uma mesma engrenagem. As pessoas são apenas peças dessa grande engrenagem, que é o sistema capitalista. E aí, então, ela compara essas pessoas do sistema capitalista aos cavalos selvagens da história de Arthur Miller, né? Ela fala que essas pessoas experimentam alguns momentos de liberdade, né? Mas logo, logo, a engrenagem volta a elas para o seu devido lugar, que essa é apenas essa peça do sistema, essa peça da engrenagem. Então, na história do Arthur Miller, os cavalos selvagens, eles eram, digamos assim, eles eram criados para serem mortos, enlatados e transformados em presunto, né? E aí, então, os cavalos, muitas vezes, eles não tinham a total consciência de que o cavalo não tem a consciência, então, assim, ele tinha apenas um instinto para poder divertir ele, de qualquer momento ele vai virar um presunto.
ele vai virar um presunto numa loja de um supermercado, né? Enlatado. E aí o que acontece? Muitas vezes, quando ele percebia o perigo, ele corria pelos vales, desesperadamente, porque ele sabia que ia morrer, né? Ia ser transformado nesse produto enlatado. E aí, então, aquelas crinas e aquelas narinas frementes, não é? Fazendo com que ele experimentasse o vento e um pouco de liberdade ao correr pelos campos, né? Mas era inútil correr, porque logo ele voltaria para a máquina, ele seria capturado e voltado para a máquina. Então, assim também seria o ser humano. Muitas vezes, assim, ele experimenta alguns momentos de liberdade, por exemplo, assim, ele vai em direção ao mato, recusa o asfalto, o elevador, a disciplina, mas é inútil, porque na segunda-feira ele está de volta lá no mesmo local, naquela mesma cena, né, do sistema capitalista. Então, ela reflete sobre trabalho, sociedade e liberdade nesse livro. Tá? Vale a pena ler, viu? O conto é um conto pequeno, deve ter 2 páginas mais ou menos. Ele está na obra A Disciplina do Amor, né? Da Lígia Fagundes Telles. É o conto Cavalos Selvagens. Esse é fantástico. Inclusive foi cobrado em vários vestibulares aí há um tempo atrás. Né? Para quem vai fazer o vestibular aí, né? Tem um texto interessantíssimo aqui da Lígia, que é uma grande escritora da literatura brasileira, né? Moacir aí, né? Com certeza não vai deixar, né? Digamos assim, de concordar nessa perspectiva, e vale a pena ver qual a reflexão que ela faz sobre o sistema capitalista nesse livro Cavalos Selvagens, nesse texto Cavalos Selvagens. E aí, então, como a gente tem, né, um trabalho, eu vou pular um pouquinho isso aqui, porque eu vou chegar nessa outra parte aqui, ó. Só um minutinho, só voltar aqui rapidinho. Então, como a gente tem também uma sociedade dualista, que tem as rodinhas de ouro e as rodinhas de ferro, digamos, ou de aço, né? Os pobres, os ricos, o operário e o patrão, todos eles são peças dessa mesma engrenagem. Nós vamos ter também 2 tipos de escola. Uma escola dualista, né, que, de certa forma, serve para a elite, e outra escola que serve para a classe operária. Né? Nós vemos aí a escola pública e particular tendo seus... reproduzindo o sistema, reproduzindo esse mesmo sistema que a gente já havia comentado dele. Né? E aí tem uma luta intensa hoje, né? A FUNEC faz parte dessa luta, os institutos federais fazem parte dessa luta, que é para integrar a formação profissional e a formação intelectual, para fazer isso aqui que a gente está fazendo. O nosso aluno pode ser um bom profissional no mercado de trabalho, mas ele tem que gostar também, desejável que ele goste também de literatura, de ler, de estudar os idiomas aí, né? Então, que ele se forme intelectualmente também, de forma teórica e prática, não somente seja uma pessoa que vai aprender a apertar parafuso, como muitas empresas querem fazer dos nossos jovens, fazer com que eles apenas sigam para a indústria para fazer um trabalho repetitivo na fábrica igual de Sísifo. Então, nós estamos lutando para que a educação seja uma educação de integração entre a formação intelectual e a formação profissional. Então, tem uma disputa também, apesar do modelo capitalista, por exemplo, assim, voltado para o interesse imediato do mercado de trabalho, seja uma escola que apenas use os jovens como se fosse apenas uma peça descartada, usada e descartada. E a educação tem resistido. A educação integrada, né, que unifica a formação intelectual e a formação profissional, ela tem sido uma forma de resistência a esse modelo de escola que forma pessoas para se inserir nesse sistema, como a Lígia questiona aqui. Né? Então, caminhando mais adiante, né, a gente tem, hoje, no mundo do trabalho, vários desafios. Nós temos a desigualdade que ainda é muito intensa. Eu reservei aqui algumas imagens, né, que são bem chocantes nesse sentido, porque mostra que ainda hoje nós temos duas visões de trabalho. Né? O trabalho como algo positivo e o trabalho como algo negativo. Então, eu trouxe aqui algumas imagens, só pegar para vocês, porque a gente assim, coloca elas aqui em tela.
Nós temos aqui algumas imagens, né, que mostram, por exemplo, o trabalho no seu sentido negativo. O ser humano é, de certa forma, pensado apenas como mais uma peça da engrenagem, né, e que, de certa forma, essa peça é usada, reutilizada e depois descartada. Então, esse modelo de trabalho ele não deixa margem à dignidade da pessoa humana, e o trabalhador acaba vivendo como se fosse Sísifo mesmo, né? Ele acaba vivendo esse trabalho repetitivo. Ele não tem o direito de exercer plenamente a sua criatividade. Nós temos também aqui, vou pegar aqui essas imagens e vou voltar nelas depois, o trabalho escravo também, né? Que é um outro modelo de trabalho. Foi muito útil em determinado momento ao sistema, mas para a pessoa humana foi desastroso, né? A atividade escravocrata no Brasil. Ela gerou, inclusive, o racismo estrutural, que nós estamos vivendo ele hoje, que está presente com grande força nas empresas públicas e nas empresas privadas, né? E tem também a imagem aí do trabalho escravo até hoje. Essa imagem ela não é tão antiga, né? Ela é da década de 80, mas ela mostra da pessoa em situação de escravidão, né? Então, assim, essa imagem foi do livro da Maria Cristina Castilho Costa, Introdução à Ciência da Sociedade, e ela traz, então, a humilhação do trabalhador, mesmo em situação, mesmo com o fim da escravidão. Na década de 80, a gente tem essa cena aqui, ó, do trabalho escravo, e a gente sabe que ele está presente na sociedade ainda hoje, né? Então, essa situação de opressão, né, do trabalho. Então, como a gente tem essas imagens aí, que são imagens negativas do trabalho, daqui a pouco eu vou entrar naquilo que o Moacir havia comentado aí, né? E aí, então, essa situação de escravidão, ela gera, no Brasil, o que nós chamamos de racismo estrutural. Como nós tivemos aí 400 e tantos anos, quase 400 anos, alguns falam que foi até um pouco mais, de escravidão no Brasil. Essa escravidão produziu, como consequência dela, o racismo estrutural. Então, toda a sociedade brasileira é estruturada a partir do racismo, e esse racismo hoje é muito forte nas instituições. Ele se converte em racismo institucional, né? Então, é só uma forma de manifestar o racismo estrutural. Nas empresas públicas e privadas, isso seria chamado de racismo institucional. Vejam bem, quando a gente chega numa empresa e toda a diretoria dela lá, esses dias mesmo saiu uma reportagem, né, um material aí da professora da Universidade de São Paulo, em que ela mostra lá um grupo de pessoas ligadas a essas grandes multinacionais aí, fazendo propaganda, né, do corpo de trabalhadores tecnológicos dela. Só tinha pessoas brancas na propaganda, né? Então, assim, quando você chega numa empresa e toda a diretoria é formada de pessoas brancas, ali está manifestado o racismo institucional. Se for empresa pública, é o racismo institucional nas empresas públicas, manifestando nas empresas públicas. Se for empresa privada, é o racismo institucional se manifestando nas empresas privadas. Em ambas as empresas, você pode ver nitidamente como o racismo está presente e como ele é parte dessa estrutura da sociedade brasileira. Basta ver que, há um tempo atrás, a Folha de São Paulo soltou uma matéria em que ela mostrava uma faculdade de medicina fazendo a sua formatura. Mais ou menos 40 alunos de medicina formando lá na faculdade de medicina. Todos eram brancos, todos. Não tinha nenhum negro lá na faculdade de medicina. No mesmo momento, ela mostra uma quadra de esportes no Rio de Janeiro, um concurso para gari. Não estou dizendo que a profissão de gari seja uma profissão, digamos assim, que tem que ser desrespeitada, desvalorizada. Na verdade, é porque o concurso para gari ele exigia baixa escolaridade, quase nenhuma escolaridade naquela ocasião. Era coisa assim, né? Nem o fundamental incompleto. Todas as pessoas na quadra de esportes, era uma quadra inteira de esporte, todas as pessoas eram negras. Então ali você vai ver o que? O racismo estrutural se manifestando nas instituições, se convertendo em racismo institucional. Era um concurso público, então ali e ainda mais dentro de uma empresa pública, hein? O próprio Estado financiou a escravidão e ele continua mantendo essa escravidão ainda hoje, né? Essa desigualdade tremenda entre
pessoas brancas e pessoas negras ainda hoje. Então, é isso que eu ia comentar com vocês. Quando a gente vai pensar o trabalho no mundo contemporâneo, a gente tem um debate, né, um debate fundamental que acontece em que se coloca de um lado Adam Smith, os iluministas lá, o Marx, não é? O Marx o velho Marx, o Marx da economia, pensando o trabalho como algo central, a centralidade do trabalho. Então, esse eixo fundamental para pensar o trabalho no mundo contemporâneo coloca o trabalho com uma certa centralidade dentro das sociedades. Todos os escritos de Marx, de Adam Smith, pelo menos o Marx da economia, o Marx cientista, o velho Marx, digamos assim, pensa o trabalho nessa perspectiva da centralidade. Então, nós temos a centralidade do trabalho dentro da sociedade. E nós temos um outro grupo, que seria, por exemplo, um grande representante o italiano, o filósofo e sociólogo italiano Domenico de Masi, que ele vai escrever a sua obra O Ócio Criativo. Então, ele vai dizer que, no momento atual, o trabalho caminha para deixar de ser um valor. Caminharia, naturalmente, para deixar de ser um valor. Então, não teríamos a centralidade do trabalho, que o Moacir havia falado. Então, a sociedade caminharia para que o trabalho deixasse de ser um valor com os avanços tecnológicos, sobretudo, né? A partir dos avanços tecnológicos. E aí teria a possibilidade de pensar uma sociedade fora da caixinha, fora da lógica do sistema capitalista, que pudesse pensar relações de trabalho que fossem ética e estética. Ética e estética. Então, o trabalho ele poderia trazer a possibilidade de garantir a redução, por exemplo, dessa exigência do trabalho, dessa centralidade do trabalho, poderia trazer a possibilidade do tempo livre para as pessoas. Então, ele discute a relação entre tempo livre, trabalho e criatividade. Quer dizer, será que o ser humano poderia voltar, né, a sonhar como Aristóteles lá sonhava, de devolver para o trabalhador a criatividade e deixar ele com mais tempo livre, com um trabalho mais criativo, um trabalho mais intelectual? Será que seria possível isso dentro da sociedade em geral? Então, o Domenico de Masi, ele começa a caminhar nessa perspectiva de tirar a centralidade do trabalho, pensar fora dessa ideia de centralidade. Ele até traz esse Marx, mas traz um Marx mais humanista, aquele Marx mais da juventude. Talvez ele se aproxime mais desse conceito de trabalho com o qual o Domenico de Masi está trabalhando. Então, assim, se a gente pegar, por exemplo, Domenico de Masi na Itália, aqui no Brasil nós temos alguém que reflete muito sobre isso, alguns autores, como, por exemplo, o Ricardo Antunes, professor da Unicamp, Universidade de Campinas. Nós temos também o professor Gaudêncio Frigoto. Então, todos eles vão pensar essa problemática do trabalho e parar de falar muito em mercado de trabalho, começam a falar de mundo do trabalho. Não é formar o trabalhador para o mercado de trabalho imediatista, mas formar para o mundo do trabalho, para a compreensão desse mundo do trabalho e como que a gente poderia mudar esse mundo do trabalho em benefício do homem, em benefício dos seres humanos. Então, seria uma compreensão ética e estética em torno do trabalho. A parte ética, porque a gente valoriza, nessa forma de trabalho, o ser humano, pensa a tecnologia como algo que possa libertá-lo do trabalho escravo, e seria estética porque o ser humano ele teria o direito à liberdade criadora, pensar o trabalho em conjunto com a liberdade criadora. Então, seria uma proposta ética e estética, valorizar no mundo do trabalho o ócio criativo, na visão do Domenico de Masi. E também na Alemanha a gente tem o Robert Kurz, que também reflete sobre o mundo do trabalho essa mesma perspectiva, de apontar algum caminho aí. E aí a ideia é ligar o Homo sapiens e o Homo faber. É o homem que pensa e o homem que fabrica, o homem que faz. Não separar, porque talvez a modernidade tenha separado o homem que pensa e o homem que faz. Tenha separado a teoria e a prática. Então, essa nova perspectiva aponta para um trabalho mais holístico, digamos assim, uma visão mais ampla do trabalho, em que o ser humano não apenas
é uma peça, como dizia a Luiz Fagundes Telles, uma rodinha de uma engrenagem, mas ele é uma pessoa que tem o trabalho não como algo que vai explorá-lo e vai tirar dele a própria dignidade, mas algo que vai fazer parte da sua essência, fazer parte da sua criatividade. E para isso nós temos que pensar essa ligação, né, entre o homem que pensa e o homem que faz, entre a teoria e a prática. E aí o que é que acontece? A gente tem uma imagem aqui que pensa aquele trabalho como tripalium, né, como instrumento de tortura, né, lá do latim. Então a imagem ela reflete aqui sobre o que a tecnologia também pode fazer com a gente se ela não for pensada em benefício do ser humano, né? Então a tecnologia também pode trazer uma forma de trabalho como tripalium. Olha aí para vocês verem, ó. Né? Então a imagem ela reflete, ela pergunta, né, evolução ou isso? Será que é evolução? Então, na lógica perversa de um sistema capitalista, a gente pode criar relações de trabalho que sejam opressoras. Então, assim, se de um lado, finalizando, né, se de um lado a gente tem formas negativas de trabalho, pode ficar à vontade. Tem um aluno pedindo, você consegue dar um zoom nessa imagem? Perfeito. Pedindo, por favor. Vou fazer isso agora aqui. Realmente é muito interessante. Melhorou? Sim, ótimo. Então, olha só para vocês verem. Se de um lado a gente tem, lá na raiz latina da palavra trabalho, a ideia de sofrimento, de pena, exploração, a ideia de tortura, né, tripalium, instrumento de tortura das pessoas, trabalho seria isso. Por outro lado, tem uma outra raiz latina também, que pensa o trabalho como algo positivo. Então, você tem essa origem tripalium e tem a origem labor. Então, labor, em latim, pode ser trabalho, como tripalium também pode ser trabalho. Tudo depende do tipo de trabalho e do contexto em que esse trabalho está sendo realizado. Então, eu falo com meus alunos, quando eles projetam, eu tenho alunos de arquitetura, no curso de arquitetura. Então, quando eles fazem aqueles projetos maravilhosos de um parque, de um espaço público para melhorar a qualidade de vida da população, eles dedicam aquela pesquisa, aquele trabalho, aqueles desenhos da arquitetura, o dia todo. Eles ficam assim, enlouquecidos a semana inteira desenhando, se deixar vir à noite na sua mesa de trabalho, não é? Tentando, de certa forma, produzir algo. Então, esse trabalho que exerce plenamente a criatividade da pessoa, o designer também é a mesma coisa. Os projetos de design que eles fazem são as coisas mais maravilhosas, a arquitetura, assim, faz com que ele sinta um desejo enorme de trabalhar naquele projeto. Quando você faz um trabalho de escola e o professor elogia aquele trabalho, também é um trabalho. Só que é um trabalho como esse aqui, tripalium? Não. É um trabalho como labor. Então, tem uma outra raiz da palavra trabalho, que é labor. Por isso que daí que vem a palavra elaborar, tá vendo? Elaborar, laborar, elaborar. Então, assim, quando você elabora um livro, elabora um trabalho escolar, elabora um projeto, de repente você tem um projeto para poder combater a miséria, a fome em época de pandemia, um projeto de criar uma vacina, você fica todo orgulhoso daquele projeto. Você trabalha nele com todo prazer, né? Então, assim, isso não seria um trabalho no sentido negativo, mas no sentido positivo. Seria um trabalho como labor. Então, o nosso desafio na sociedade, esse recado que eu queria deixar para vocês, é pensar o trabalho não como tripalium, como instrumento de tortura, mas como labor. O desafio é criar novas relações de trabalho que sejam menos tripalium e mais labor, elaboração. Aqui na imagem é bem interessante. Olha para vocês, vocês têm um médico que gosta de artes, por exemplo. Você tem um engenheiro que gosta de teatro, que gosta de ler bons livros. Então, o nosso desafio, aquilo que eu havia falado com vocês, da integração do Homo faber com o Homo sapiens, é o desafio fundamental
do mundo do trabalho. Criar um ser humano que tenha uma visão holística do trabalho. Então, assim, por exemplo, há um tempo atrás, um aluno nosso lá do curso técnico integrado de edificações passou no vestibular de teatro na UFMG. Aí, quando ele foi dar uma palestra lá no campus, a gente chamou ele para dar uma palestra para os novatos, para os calouros que estavam chegando. Os calouros perguntaram para ele, vem cá, o que tem a ver edificações, o curso técnico integrado de edificações, com o curso de teatro da UFMG? Por que você foi escolher teatro? Ele falou, tem tudo a ver. Eu estou trabalhando num projeto lá dentro da UFMG, que é um projeto de acústica. Então, eu vou pensar a acústica dentro dos auditórios onde se realizam as peças teatrais. E eu aprendi acústica, as técnicas e conhecimento de acústica, com os meus professores arquitetos no curso técnico integrado de edificações. Então, eu estou aplicando agora lá no teatro para construir projetos de acústicas adequados para que as peças teatrais possam ser cada vez mais bonitas. Eu achei tão linda essa fala, e eu trouxe ela para vocês perceberem o que é integrar o homem que pensa e o homem que faz. Criar relações de trabalho mais humanas, onde o trabalho passa a ser considerado mais labor e menos gripagem. Mais elaboração, né, e menos instrumento de tortura. Imagine vocês que, no mundo grego, a paideia era a palavra grega usada pelos gregos, que dava a ideia de que a educação deveria formar integralmente o homem, a formação integral do homem. Então, esse trabalho como labor, pensar o trabalho como labor, seria exatamente caminhar para uma educação que integra o homem que pensa, o homem que faz, que integra teoria e prática, que integra a área de ciências humanas com as áreas técnicas, né, integra as ciências, a formação humanística com a formação profissional, e por aí vai fazendo essa integração. E a gente cria um conceito de escola, que seria um conceito de escola politécnica, onde o aluno aprende a desenvolver suas múltiplas habilidades, suas múltiplas técnicas, mas ele não é aquele ser humano que apenas tem que se formar numa coisa para atender imediatamente o mercado de trabalho. Então, esse seria o sentido aqui, né, da nossa conversa hoje, né? A gente pensar essa formação integral do homem, caminhos que possam nos levar a essa formação integral do homem. Então, eu agradeço aí, né, a paciência de vocês, quem está conosco aí hoje, não é? E essa era a minha contribuição aí, né, que não substitui as aulas bacanas aí que vocês têm com os professores, mas que traz aí, né, um complemento, né, desse olhar que está sendo trabalhado na sala de aula. Agradeço imensamente, né, a todos vocês, e essa, né, seria a minha contribuição. Neilson, nós que agradecemos, né, é sempre um grande aprendizado a sua presença, a sua fala, o seu dinamismo. Então, agora, ainda que algumas pessoas, né, tenham um compromisso, mas nós gostaríamos de abrir um espaço para, se os alunos quiserem fazer umas perguntas, se tiverem muitas perguntas, a gente faz uma prévia, uma matrícula, mas de imediato algum aluno gostaria de fazer alguma pergunta, o professor, alguém gostaria de perguntar, fique à vontade. Enquanto o povo pensa, deixa só eu fazer um comentário, que há um tempo, ainda retomando um pouco essa questão da automatização, nós pensávamos assim, o motorista, por exemplo, que é uma profissão que não exige tanto estudo, tanta coisa que, né, a pessoa aprende a dirigir, vai lá e dirige um carro, um caminhão, o que for. E aí pensava-se que isso nunca seria substituído por um robô. E nós agora já assistimos à realidade de que os carros já serão automatizados em pouquíssimo tempo. Eu assisti
um documentário dia desses, na qual o caminhão de carga, baú, assim como tanto de carga, ele deslocou de uma cidade nos Estados Unidos a outra, fez ultrapassagens, enfrentou adversidades e tudo, chegou e estacionou no galpão, tudo automaticamente. E aí todo mundo ficou assim, o que vai acontecer agora com os caminhoneiros, né, mundo afora e tudo mais. E aí nós ficamos pensando, é exatamente isso. É preciso que nós tenhamos um conhecimento tecnológico, né, uma formação, mas ao mesmo tempo que nós não fiquemos apenas nisso, como você acabou de falar. Se eu sou motorista, mas eu tenho que ter algo mais para oferecer. E às vezes a gente sempre fala isso com o aluno, né? Olha, é preciso ter o algo mais. O que é esse algo mais? É o aprendizado de uma língua estrangeira, é saber história, é dar atenção, participar das aulas da filosofia, da sociologia, da história e de tantas outras áreas. Então, no meio de tudo isso, eu falei tudo isso para chegar nesse ponto. Como que esse trabalho, que poderia ser um trabalho libertador, como que daqui a um tempo, né, ele poderá ser um trabalho excludente, né? E como que a população mais pobre, mais distante da tecnologia, como que pode ser um efeito assim, desastroso no meio dessa comunidade? Então, gostaria de trazer essa questão para a gente pensar um pouquinho aqui agora. Moacir, é bem interessante o seu questionamento, né? Alguns autores têm dito que na lógica desse sistema que está aí, enferrujado já, né, caminhando para... Né, ninguém consegue mais resolver as grandes questões da humanidade com foco nessa engrenagem enferrujada que está aí, talvez não seja muito possível a gente conseguir essa beleza que o trabalho como labor poderia trazer. Então, seria necessário um esforço muito grande da sociedade no sentido de mudar, né, essa lógica mercantil, essa lógica, digamos assim, esse sistema produtor de mercadorias. Porque o capitalismo é só isso, é um sistema produtor de mercadorias. Tudo vira mercadoria, como num passo de mágica, né? Agora, se a gente pensar lá na época da Revolução Industrial, o ser humano trabalhava 14 até 16 horas por dia. A tendência foi reduzindo essa jornada de trabalho e hoje, por exemplo, os seres humanos, dentro da lei ainda, a legislação trabalhista, tem aquela perspectiva de trabalhar 8 horas diárias. Alguns autores apontam que a lógica seria no sentido de continuar lutando para a redução da jornada de trabalho na medida em que você vai introduzindo a tecnologia. E não trabalhar de manhã, de tarde, de noite, porque o trabalho, como valor, ele dificulta isso. A pessoa que pensa o trabalho como valor, ela acha que, assim, se no presencial ela trabalha 8 horas, na tecnologia trabalha todos os horários da vida dela. A casa dela, aqui em casa virou uma escola. Ela trabalha 12 horas na frente do computador. E isso não é saudável. Isso é um retrocesso. Então, a gente teria que lutar para que a máquina pudesse ser introduzida, a tecnologia, exatamente na contramão disso, para reduzir a jornada de trabalho, e não para aumentar a jornada de trabalho. Né? E aí o que acontece? Veja bem, se na medida que se introduzisse a máquina, né, os seres humanos pudessem reduzir também o seu tempo de trabalho. Imagina como que seria bacana uma questão que poderia impactar diretamente a relação de gênero. Hoje tem uma briga entre homens, mas quem vai cuidar das crianças, né? O homem ou a mulher. Quer dizer, você tem 4 horas de trabalho diária e o resto da tecnologia faz por nós, 4 horas. O homem poderia trabalhar 4 horas, a mulher poderia trabalhar 4 horas, ou se fosse um casal homoafetivo, homem e homem, para cuidar dos filhos, ou mulher e mulher para cuidar dos filhos. Cada um trabalharia 4 horas, né? E em turnos diferentes, não haveria problema sobre essa questão de quem vai cuidar da educação dos filhos. Então, teria muito menos opressão sobre a mulher hoje, por exemplo. Né? O homem trabalharia na parte da manhã, a mulher trabalharia na parte da tarde, ou vice-versa,
e a gente conseguiria que a tecnologia fizesse o resto. Mas a gente está caminhando numa contramão, porque a gente quer trabalhar mais quanto mais a tecnologia vai sendo introduzida. E aí a gente não consegue realizar o sonho do Sísifo. A tecnologia deveria trabalhar pelo ser humano para que ele pudesse ter direito de exercer plenamente a sua liberdade e a sua criatividade. Então, quando os sindicatos, por exemplo, os trabalhadores em geral, em seus sindicatos, definem por uma luta direcionada à redução da jornada de trabalho, me agrada muito essa luta. Porque, na medida que a tecnologia vai avançando, esse pode ser um caminho apontado para não gerar o desastre, a tragédia do desemprego para as famílias. Né? Então, assim, a gente teria condição de ocupar as pessoas com mais turnos de trabalho, num outro modelo de sociedade. Mas nesse que está enferrujado do jeito que está, a gente acaba trabalhando mais na medida que a tecnologia vai ser introduzida. Então, eu acho que é uma alternativa apontada bem interessante assim, por alguns autores. Lutar para que possa produzir tecnologia, ciência, conhecimento, e, ao mesmo tempo, lutar também para humanizar o trabalho através da redução da jornada. E o outro tempo, o trabalhador poderia estudar, poderia pesquisar, poderia ir ao teatro, dedicar às artes, né? Ele teria tempo para isso. Verdade. Nossa, muito interessante, viu? Como eu também sou formado na área das ciências sociais, da sociologia, o tema me chama muita atenção, mas gostaria que alguém mais fizesse uma pergunta, porque senão, se por enquanto, talvez muitos alunos depois fazem as perguntas para a gente, aí a gente encaminha para você, porque muitos precisaram sair por causa de compromisso, eles vão assistir a gravação depois, e aí então, novamente eu pergunto, alguém gostaria de fazer uma pergunta, um comentário? Se não, pode fazer depois que nós encaminharemos para o Neilson. Alguém escreveu ali sobre diminuição da jornada de trabalho. É rápido, não deu para ler. Deixa eu ler. A Giovana Maric disse, eu estava lendo esses dias sobre a diminuição da jornada de trabalho em alguns países, não só a fim de reduzir o estresse ou a síndrome de burnout, mas também dar um tempo às pessoas para que possam desenvolver seus talentos. A Islândia, por exemplo, possui quase 86% da população com 35, 36 horas de trabalho distribuído em 4 dias, e isso aumentou a produtividade dos trabalhadores, e acho que aqui no Brasil seria possível, talvez no mundo. Muito interessante, Giovana, a sua colocação. Ô, Giovana, é fantástico o depoimento que você traz, né? Eu sempre falo que eu aprendo demais com as pessoas. A Giovana é aluna, não é, Moacir? Ela é aluna ou professora? É aluna. Pois é, eu sempre falo que eu gosto dessa profissão de professor, porque a gente aprende demais com os alunos. Eles trazem para a gente assim, questões, eles trazem informações. Então, assim, o espaço da sala de aula é um espaço de grande oportunidade de conhecimento, em função dessa juventude maravilhosa que nos cerca. Então, a sua pergunta é muito interessante. E eu penso, Giovana, que isso seria um caminho para resolver os problemas estruturais que a gente está envolvido neles, sobretudo em relação ao desemprego, por exemplo. Né? A gente tem a questão do desemprego, de um lado, e o trabalho precário de outro. A gente tem as empresas de aplicativos que vão querer explorar ainda mais essa precariedade do trabalho, usando, inclusive, a tecnologia para isso, para oprimir mais ainda o trabalhador. Então, assim, um caminho razoável seria, do meu ponto de vista, exatamente esse, né? A gente pensar na possibilidade de reduzir a jornada de trabalho e mirar nesses exemplos que, ao reduzir a jornada de trabalho, aumenta a produtividade. Como é que você consegue explicar uma coisa dessa? A maioria das pessoas fala assim, não, vai reduzir a jornada de trabalho, vai gerar um caos, a produtividade vai cair. Mas, na verdade, o que essa experiência que a Giovana trouxe mostra exatamente o contrário. Muitas vezes, quando você tem qualidade de vida, criatividade, você tem tempo de pensar, né? Porque o trabalhador, ele numa lógica pós-revolução industrial, ele vive igual o Sísifo, né? Ele trabalha o dia todo naquele trabalho repetitivo
E ele só tem tempo de pensar quando ele coloca a cabeça no travesseiro. E quando ele pensa, é exatamente para chegar à conclusão, reconhecer o quanto o trabalho dele foi inútil ao longo do dia, o quanto ele foi oprimido nesse trabalho, né? Então ele prefere nem pensar. Basta ver que, assim, em volta das fábricas, está cheio de boteco, né? Então, ele acaba indo para um lazer alienado, para as drogas lícitas, ilícitas, para suportar aquele sofrimento que é o trabalho. Então, quer dizer, as pessoas poderiam cuidar muito mais da sua saúde, do seu lazer, do seu bem-estar, e elas conseguissem um trabalho, né? Uma forma de trabalho, a sociedade conseguisse isso, uma forma de trabalho, que fosse nessa perspectiva de redução da jornada de trabalho e formas menos opressoras, né, de trabalho. É interessantíssimo o exemplo que ela traz. O exemplo que ela traz até reforça o que nós estamos fazendo aqui. Porque alguns empresários, uma vez, perguntaram para o Domênico de Mas. Ele teve no IFMG um tempo atrás, aliás, na rede federal, falando para os reitores da rede federal. E aí, numa dessas vindas dele aí no Brasil, para discutir essa questão do ócio criativo, da sociedade do tempo livre, algumas pessoas perguntaram assim para ele: vem cá, Domênico, você está falando da possibilidade de uma sociedade do tempo livre onde as pessoas possam trabalhar menos, né, e manter seus direitos, não ter esse tipo de condição. Mas quem vai pagar a conta dessa sociedade do tempo livre? Quem vai pagar a conta dessa redução da jornada de trabalho? Ele respondeu de uma maneira formidável, o auditório inteiro ficou rindo durante o resto da palestra. Ele falou assim: pergunta para os economistas, pergunta para os administradores de empresa. Eu, enquanto filósofo, estou apenas dizendo que é um caminho viável e que existe a possibilidade dele existir. É uma possibilidade. Agora, quem vai pagar a conta, quem vai administrar isso, eu só sei que não tem outra alternativa para a gente, a não ser essa. Não tem outra alternativa a não ser criar uma forma sustentável de sociedade que reduza o consumo. Não tem outro caminho. Não tem outro caminho que a gente que não seja de criar uma sociedade onde as pessoas não tenham que trabalhar nessa loucura, mesmo com tanto avanço tecnológico. Então, assim, o caminho é a redução mesmo da jornada de trabalho. Agora, os economistas têm que ajudar, né, gente? Economista, administrador, isso é para isso, é para pensar como é que vai fazer isso na prática, lá. A possibilidade de colocada. Neils, os filósofos estão mostrando caminhos. Agora, a logística deixa os economistas arrumarem. Deixa eles quebrar a cabeça lá para poder... Porque eles fazem isso o tempo todo em benefício do empresário, por que não pode fazer em benefício da sociedade? Exatamente. Né? Vivem criando estratégias para maximizar os lucros maximizar os lucros e reduzir os investimentos. Os custos. Então, assim, também usa a inteligência para criar um outro modelo de sociedade. É uma sociedade melhor. Então, assim, eu penso que essa discussão de gênero, em boa parte, ela poderia ser atenuada. Se a gente, por exemplo, pudesse encontrar formas em que os casais pudessem dividir melhor esse cuidado com os filhos, com a casa, né, e reduzir sensivelmente a jornada de trabalho. Aí, ó, mais um exemplo da Islândia aí, ó, da Giovana. Ela trouxe mais um exemplo aí. Deixa eu ver o que ela escreveu aqui, ó. A Giovana Mairin, que a aluna disse: lá na Islândia, os próprios patrões apoiaram isso. Tanto é que é negociado como será distribuída as horas, etc. Então, como que as horas serão distribuídas, tal. Quer dizer, eles já estão encontrando um caminho. Então, os empresários, os economistas, os administradores já terão de encontrar também uma solução. E eu também, nessa fala da Marin, eu vi, parece-me que foi o Google, né, que é o grande site aí, ele também reduziu um dia da semana e a pessoa trabalha só de segunda a quinta e a produtividade deles aumentou consideravelmente. Eu me lembrei agora desse detalhe. O Moacir, é exatamente o que a Giovana falou, assim, ou a gente faz isso, ou então não sei onde que a gente vai chegar, né? Porque já tem doenças motivadas aí pelo trabalho, já tem pessoas fora da escola porque não conseguem conciliar trabalho e escola,
né? Já tem uma geração de desempregados que não sabe como voltar para o mercado de trabalho. Então, tem um conjunto de problemas que a sociedade tem e que a gente tem que resolver, né? Se o conjunto da sociedade entender que esse é o caminho, a gente tem que apostar nesse caminho como alguma alternativa. O que não dá é para a gente ficar aqui a vida inteira apostando numa engrenagem enferrujada lá atrás, que gerou consumo em massa, que vai precisar de 3 países, 3 planetas aí para conseguir satisfazer o consumo da população. Não tem alternativa, nós só temos, né, que pensar na sustentabilidade e na qualidade de vida das pessoas como alternativa, não tem outro caminho. E isso tem que ser feito de uma maneira como um projeto de sociedade. Não adianta estratégias muito isoladas, muito individuais. Igual um país que opta por um negócio desse e ainda vira exemplo para o mundo pode ser uma boa alternativa. É uma saída individual. O Neilson, o tema é interessantíssimo, né? E nós poderíamos também ter uma grande debate. Só me diga, professora Graziella, parece que ela quer perguntar aqui, deixa eu ver. Para a gente já finalizar. Ela está dizendo que é sempre um prazer ouvir você, Neilson, mas infelizmente ela precisa sair. Eu pensei que ela tinha uma pergunta agora, mas então justamente... É um prazer isso, também, né? Ter um público tão bacana aí. Né? Isso. O tema é muito interessante, depois, se for o caso mais para frente, o ano que vem, aí a gente dá continuidade, aprofunda. De imediato, né, eu gostaria de agradecer imensamente a sua presença ilustre, maravilhosa no nosso meio. É sempre um grande aprendizado. Lembrando que os alunos e as alunas que não puderam participar hoje conosco, nós chegamos a 101 alunos, 101 pessoas, depois diminuiu um pouquinho, porque alguns trabalham e como está sendo gravado, eles assistirão depois, porque eles também terão atividades inerentes a essa sua palestra. Então, nós agradecemos imensamente, um prazer, uma alegria imensa você estar conosco. E volte sempre, e quando nós tivermos um presencial também, quem sabe um dia você poderá ir lá, no corpo a corpo, conversar com os nossos alunos e com todos os professores e professoras da nossa escola. Então, muito obrigado a você, muito obrigado aos alunos, aos professores, às professoras, à Verinha, ao Hércules, e a gente continua junto, né? Se a Verinha quiser falar uma palavrinha, o Hércules, eu já agradeci e fico imensamente feliz. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço, Moacir. Ô, Neilson. Pode falar então, Verinha. Pode ir, Verinha. É bem rapidinho. Eu percebo, né, que nós temos assim, uma tarefa que ela não se esgota, né, nesse momento, muito pelo contrário, foi instigante. Eu percebo também que é um tema que não é leve, né? É um tema que é um tema instigante e que ele proporciona um desdobramento, né, de trabalho, né? Ele não para aqui, né? E assim, apesar de estarmos no trabalho remoto, com a possibilidade de um trabalho, né, na perspectiva do híbrido, a gente ainda tem tarefas pela frente. A gente vai chegar agora na terceira etapa com uma outra atividade, com outro projeto, que é da área da Feira de Ciências, né? E que quando você falou que esteve no início, né, lá dos trabalhos da iniciação, né, científica, daquelas discussões, e do começo do trabalho, e que também agora, né, já está no momento de uma nova discussão, nós já fomos convidados para participar dessa próxima abertura. Eu vejo que o trabalho, quando ele é positivo e quando ele tem um eixo sério, né, de encaminhamentos, ele não se esgota, ele não para por aí, né? Então, eu espero que nós tenhamos oportunidade de continuarmos desdobrando, né, esses nossos ideais, né, de estar trazendo para a nossa moçada aí, né, para a juventude, essa oportunidade, né, de estar ouvindo, de estar tendo
aquele desejo, né, de fazer parte, né, de ser aí um co-participante, né, nesse trabalho. E que a gente tenha para frente um pensamento lá para a gente voltar em novembro, não só pela data, né, do 20 de novembro. Eu não gosto de trabalhar a data pela data, não. Eu tenho um pouco de dificuldade para trabalhar data por data, trabalhar evento. O evento é importante, sim, a comemoração ela é importante, mas a gente tem que trazer para junto do evento, né, e da comemoração, o significado daquele momento. Então, pense aí junto conosco, né, ou nos dê aí uma sugestão para um trabalho, né, bem bacana para esse 20 de novembro, tá? Não nos abandone, continue conosco e nos ajudando aí nessa tarefa, né? Que tem a comemoração do 20 de novembro, que está incluído no calendário oficial do município de Contagem, mas que, junto com ele, que venha um momento diferente, que a gente faça desse momento, né, uma oportunidade diferente da gente estar conversando. E a gente já vai contar com você para isso, né? Eu sou a Verinha Pidon, eu fico assim, nossa, cadê a Neilson e tal, mas é porque realmente a sua contribuição faz diferença, né, para os nossos trabalhos. Assim como eu não canso de dizer, ontem eu até deixei por escrito, que a grande diferença de continuar na educação, Neilson, é ter uma equipe de trabalho engajada no trabalho, sabe? Que faz com amor, que faz com dedicação, que quando vem as propostas a gente fica brava, a gente conversa, mas é porque, no fundo, a gente percebe que o pessoal quer trabalhar, né? Eles querem fazer o que eles bem sabem fazer, né? E, às vezes, a gente não tem nem sempre essa possibilidade de encaminhar as coisas de acordo com o nosso desejo, né? Com a nossa vontade, né? Mas, assim, o que fica, né? Sobretudo o que fica é isso, né? Que nós formamos uma equipe que gosta de trabalhar. Nós estamos na educação também porque gostamos, não só pela opção de, né, das relações de trabalho, de ter que trabalhar, mas é porque a gente pode trabalhar e a gente faz isso com muito gosto. Muito obrigada, mais uma vez, pela sua contribuição, né? A gente também quer acompanhar o seu trabalho. Eu estou vendo aí que você saiu daquele grupo com o Dairel, das Juventudes, mas você continua numa coordenação com juventudes, né? E num formato, eu percebo que num formato um pouco diferente, né? Mas quem sabe você vem para nós aqui e a gente forma um grupo de trabalho, um grupo de estudo, né? E pode me convidar que eu já vou fazer parte dele. Boa sorte, que o seu sucesso continue. Muito obrigada. Obrigado, Verinha. Obrigado mesmo, de coração. Agradeço imensamente, gente, o convite aí. Você dá uma palavrinha final, Hércules? Olá, Neilson, tudo bom? Mais uma vez, gostaria de agradecer muito a sua presença, Neilson. É engraçado, porque assim, eu sou da área de exatas, né? Mas toda vez que eu ouço você, assim, é de uma forma tão fácil do entendimento e da reflexão, né? Que a gente fala, que a gente faz das suas palavras. Então, assim, sempre da outra vez, dessa vez, da mesma forma, você me fez refletir uma série de coisas. Então, assim, a gente tem um aprendizado muito grande, né? É importante ter pessoas assim como você, assim como parceiros da gente, né? Você não é funcionário da FUMEC, mas está aqui sempre disponível. Então, assim, é um agradecimento muito, mas muito grande mesmo que a gente tem, toda a escola tem, por você estar perto da gente aqui mais uma vez, tá? Agradecer aos professores também, o Moacir que está engajado aí à frente também sempre, todos os professores, né, da área de linguagens, principalmente da área de linguagens e humanas, a Verinha que está, né, sempre com as palavras certeiras, né, para poder a gente estar aprendendo o tempo todo. Então, Neilson, muito obrigado mais uma vez por essa tarde maravilhosa aqui que a gente teve com você, a gente aprendeu muito, tá? Muito obrigado mesmo.
E volte sempre, né? Como a Verinha disse, a ideia do projeto da gente não é somente, né, um dia só, somente uma data, mas que a gente faça isso no decorrer do ano, né? Porque essa que é a ideia principal, né, do nosso projeto. Então, mais uma vez, muito obrigado a todos. Tá bom? Desculpa as falhas técnicas aqui, que me pegaram de surpresa aqui. Nossa, eu fiquei doido aqui, esse final, que minha cabeça ficou, nossa, aconteceu uns imprevistos aqui, mas eu acho que agora tudo deu certinho. Graças a Deus, correu tudo bem. Muito obrigado, tá, Nilson? Muito obrigado mesmo. Agradecer a você coração, também, viu? Hércules. Né, gente? Nós temos muito Eu que agradecer ao agradeço, Hércules, ele é extremamente empenhado na parte pedagógica da escola, acompanha, né? Ele é um diretor-professor, e isso é muito importante, né? A experiência da sala de aula traz para a direção, traz para os momentos como esse, ele vem numa situação diferenciada, né? E eu quero, assim, de público, te agradecer esse apoio, né? Você envolve ele, se desdobra para nos atender prontamente, né? A gente sabe que fica sobrecarregado, mas o resultado está aí, né? As coisas acontecem. Parabéns, parabéns mesmo. A gestão que está fazendo muita diferença na FUNEC Xangri-Lá. Agradeço de coração também, viu, Moacir? Agradeço ao Moacir pelo gentil convite que ele intermediou com essa equipe maravilhosa, a Verinha, a parte pedagógica, o Extra, a parte da direção, né? E todos os professores, alguns, né, com os quais eu trabalhei diretamente, esses alunos maravilhosos com os quais eu tenho aprendido a cada vez que eu chego aqui, né? E estou à disposição para os momentos que vocês precisarem. E também eu estou devendo ao Moacir mais adiante lá uma fala especificamente sobre Kant, né, Moacir? Então, nós vamos, em algum momento, lá para o ano que vem, pensar em alguma coisa especificamente sobre Kant. Tá? Vai ser um prazer. Vai ser um prazer. Então, tá certo, gente. Muito obrigado. Boa tarde para todos e até a próxima, tá? Vai ser um grande prazer. Tchau, tchau. Tchau, obrigada, Moacir. Obrigada, um beijo. Obrigado, tchau, tchau. Beijo para vocês. Obrigada, meninos, professores. Um abraço a todos. Um abraço a todos. Tchau, obrigada. Obrigada a nós.